Olá, família Monte Carmelo. Está começando agora mais um Acontece na IMC. Então fique ligado nos nossos avisos da semana e bora lá! Todas as quintas-feiras, às 20 horas, acontece o nosso culto semanal. Então vença o cansaço e bora cultuar com a gente. Ah, e lembrando que os cultos de quinta-feiras são apenas presenciais. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, você também pode seguir. É @MonteCarmeloSP. Você também pode gravar um vídeo ou tirar uma foto e marcar a gente no nosso Instagram. E esses foram nossos avisos da semana. Igreja Monte Carmelo. Restaurar, edificar e adorar. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Você possa ficar de pé. Quero ler uma palavra em João, capítulo 2, versículo 23. Que essa palavra seja renovada no teu coração. Amém. Fernando, dá para dizer aquele ventilador para mim? Senão eu fico na briga aqui, rapaz. Obrigado, querido. João, capítulo 2, a partir do versículo de número 23, diz assim: estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, é a tua palavra que abençoa, palavra que liberta, palavra que nos leva, Senhor, a uma posição, ó Deus, de autorreflexão dos nossos valores. Espírito Santo, querido e amado,
que o Senhor possa trazer vivificação, revelação desta palavra nos nossos corações e que em tudo, o Senhor possa ser glorificado. É o que nós te pedimos e já te agradecemos e o fazemos em teu nome, Jesus. Amém. Podeis assentar-se. É um tema, nascer de novo. Eu creio que essa passagem é uma passagem que ela revela todo o conteúdo das Escrituras do novo nascimento. É uma passagem que, por um homem, ter ido indagar, questionar Jesus, ele traz toda a revelação das Escrituras ao povo de Deus. Então, por uma rica oportunidade que o Senhor tem, ele revela o segredo do Evangelho nessa passagem. Se você prestou atenção, no que nós acabamos de ler, esse é o Evangelho. O Evangelho, ele vai falar do novo nascimento. Nascer de novo. Uma nova vida em Cristo Jesus. Então, nos versículos do capítulo 2, do versículo 23 em diante, ele vai relatar o que? Olha, o Senhor fazia milagres, fazia prodígios, fazia maravilhas, e as pessoas conheciam, iam atrás dele, achavam que ele era, o cara, o homem, aquele que podia resolver todas as questões de enfermidade, lepra, enfim. Então eles estavam atrás dele não por questões de mudança de vida, mas pelo que ele poderia ou estava proporcionando àquelas pessoas. E a Bíblia vai nos falar que ele conhecia o coração das pessoas. A Bíblia ela é muito clara quando diz, lá no versículo 25 do capítulo de número 2, diz assim: e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então ele conhecia o coração das pessoas, o interesse das pessoas de estarem procurando por questões de necessidades suas, as suas próprias demandas pessoais, não porque queriam mudar a sua vida, não porque queriam uma nova vida, uma nova história, um novo momento, mas porque via sinais que se davam através da vida dele. Então o Senhor Jesus, ele ministrava, ele fazia, mas ele procurava corações que pudessem realmente, pessoas que querem mudar. E a pergunta hoje, você nasceu de novo? Isso é uma verdade na sua vida? Esse novo nascimento já se deu? Nós não estamos falando, de você mudar a roupa, pôr uma Bíblia embaixo do braço. Não é isto. Estou falando do caráter de Cristo. Estou falando metanoia, uma forma de você entregar sua vida verdadeiramente. E quando for fazer alguma escolha, quando for tomar alguma decisão, procurar aquele que tudo pode e nenhum dos teus planos serão frustrados. Aquele que conhece o amanhã, aquele que levantou você das trevas para a sua maravilhosa luz, para um propósito, te deu o Espírito Santo, te deu uma unção de capacitação para que você possa andar em novidade de vida. Então, você nasceu de novo, verdadeiramente, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, porque ele vai dizer assim, olha, Nicodemos diz assim para Jesus: Senhor, como é que eu posso, sendo velho, como é que eu posso nascer de novo? Ele não está falando de algo físico, ele está falando de algo espiritual. Ele diz assim: como é que eu posso entrar no ventre, sendo velho, já voltar ao ventre? Ele não está falando disso. Ele está falando de algo muito, muito mais sublime, algo muito mais importante, algo que isso vem do trono de Deus, é o operar do Espírito Santo, sabe? É um momento que ele tira o coração de pedra, o coração indiferente, o coração incrédulo, e coloca um coração de carne, e dá o Espírito Santo. E muitas vezes a pessoa fala: eu vou fazer isso, mas por quê? Porque Deus mandou, porque Deus me direcionou. Nem todas as coisas que Deus nos dá a direção é racional. Esse é o nascer de novo, é o nascer da água e do Espírito. Como é que eu vou nascer da água e do Espírito? É a palavra que nos transforma,
É um nascimento de dentro para fora, quando os nossos valores são mudados. Quando aquelas coisas que nós praticávamos e sabíamos que se tornou uma rotina, um vício, alguma coisa nesse sentido, nós mudamos, não que nós possamos ter algum ato nisto, né? Mas só o fato de nós queremos que Ele reine na nossa vida é um novo nascimento. Aquilo que para mim já não dá mais certo, aquilo que eu vejo que é errado, eu tenho que abrir mão, eu tenho que deixar de lado. Esse é um novo nascimento. Novo nascimento, né, é uma nova... E ele vai explicar aqui, olha, não é nascer da carne, não é uma mulher que vai gerar um filho 9 meses. Quem nasce da carne é carne. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. É, o apóstolo Paulo fala, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé, por aquele que se amou e entregou por mim. Então, ele agora é o amor foi derramado no meio e no teu coração, aquele que é nascido de novo, é muito maior do que o egoísmo, do que a soberba, do que a altivez, né, do que a dureza de coração. Então, você não tem dificuldade, muitas vezes, de se humilhar diante de Deus, você não tem dificuldade de pedir um perdão, você não tem dificuldade de renunciar, você não tem dificuldade, muitas vezes, de fazer uma escolha para perder, para que o outro possa ali prevalecer, porque você sabe que o Deus que você serve, o Deus que está diante de você, o Deus que está guardando a tua retaguarda, Ele vai te prosperar, Ele vai te abençoar, porque Ele está acima de tudo isto. Isso é um novo nascimento, é um filho, né, que confia totalmente no Pai. É um filho que não é religioso. Ele não vem buscar somente presente, ele vem buscar comunhão, ele vem buscar intimidade, ele vem buscar relacionamento, ele vem buscar, né, o aconchego do Pai. Isso é nascimento de novo, isso é um nascer de novo. Não é você se reunir para uma festa, eu venho na igreja para um casamento, eu venho porque eu amo esse Deus, o Deus das Escrituras, o Deus que mudou a minha vida, o Deus que escreve uma nova história, o Deus que abre caminhos onde não há caminho. Eu não mereço, mas Ele me tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é nascer de novo, não é da carne, não é da água, não é da carne, da vontade humana, mas vem do coração de Deus. Isso é nascer de novo. E o Nicodemos, né, um homem sábio, um homem ali, um dos príncipes da sinagoga, estava entendendo isso, e muitas pessoas não entendem. As pessoas querem milagre. As pessoas querem que mude a história da vida dela, num toque, não, como fosse uma mágica, como se fosse, sabe, irmãos? Não, você está pobre e sair dali, você vai ser rico. Sabe, o seu casamento está arrebentado, mas você vem aqui e faz umas 3 semanas de oração e está tudo resolvido. Isso não é o evangelho, isso não é nascer de novo. A pessoa fez o mal a vida inteira, né? E quando chega lá no leito da morte, aí vai lá alguém lá dizendo assim, olha, se você aceita Jesus, dá uma piscada com o olho direito, aperta a minha mão, resumindo o evangelho em nada. O evangelho tem preço. O evangelho é novo nascimento. O evangelho não se resume e dá uma piscadinha dizendo que sim, apertando uma mão, não é isso. Esse não é o evangelho, irmãos. Não é o evangelho. O evangelho é algo mais profundo. O evangelho é uma vida em Deus. O evangelho é você crucificar suas vontades todo dia e buscar a santidade. E quando fizer algo que muitas vezes o Espírito Santo acende, né, uma luz vermelha dentro de você, você fala assim, errei, me perdoa. Porque eu nasci de novo. Existe um projeto, um processo de santificação. Como uma criança que ela nasce, né? E o pai com muito cuidado, com muita cautela, ela vai crescendo e vai pondo os seus valores e vai conduzindo, porque tem um propósito. Assim é aquele que nasce de novo. Então Deus vai guardando, vai poupando, travando as nossas batalhas, dando ordem aos teus anjos, ao meu e o teu respeito, cuidando, levando, porque nós vamos crescendo, né, na graça, no conhecimento, diante dos homens, diante de Deus, porque tem um propósito maior. Esse propósito não é para nós ficarmos ricos, esse propósito não é para nós ficarmos felizes, esse propósito para nós sermos testemunha de Cristo aqui na terra. Esse é o propósito maior para aquele que nasce de novo. A pergunta que eu trago ao teu coração,
Você nasceu de novo. Verdadeiramente, né? Você recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você reconhece que os teus pecados o afastam de Deus, porque as nossas iniquidades o afastam. Deus é puro, Deus é santo, Deus é justo, Deus é misericordioso. Nós não podemos, né? Ele não vai se contaminar. Existe uma ilustração do pastor, que o pastor, né, a figura do pastor, ele tem um cajado. Aquele cajado é para apacentar. Então, quando a ovelha está peluda, ela se embrenha no espinheiro, o pastor não vai entrar no espinheiro. Ele vai pegar aquele cajado, aquela argolinha, ele vai pôr lá e vai puxar. E quando ele puxa a ovelha, algumas lãs ficam enroscadas lá. Né? Então, muitas vezes parece que é perca, mas a vida foi salva. Então, quando ele te trouxe, a princípio você fala, perdi isso, deixei de fazer aquilo, mas você nasceu de novo para ele. Presta atenção. Então, o Nicodemos, que era um dos principais aqui, não estava entendendo o que o Senhor ali estava relatando a ele, né, dizendo assim, olha, se eu falo das coisas materiais e você não consegue entender, como você vai entender das coisas espirituais? Como que você pode entender das coisas espirituais? E ele vai fazer uma outra analogia. Ele vai falar de uma outra forma, que está lá no versículo de número 8 do capítulo 3, que diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz. Amém? Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Presta atenção. Você sabe que o vento está lá, mas você não vê. Você sabe de onde ele vem e para onde ele vai? Você consegue controlá-lo? Este é o poder do Espírito Santo. Não é o pastor, não é o obreiro que vai escolher, olha, você é filho de Deus, você vai ser assim. Não é isso, isso aí é conchavo, isso é amizade. Porque o Espírito Santo, ele pode muitas vezes pegar uma pessoa que está lá na rua, caído lá, encher a pessoa do Espírito Santo. E uma pessoa que está aqui, muitas vezes ela fica anos e anos. Por quê? Porque é Ele que faz, é Ele que escolhe. O vento sopra, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. Não dá para controlar o poder de Deus, é dele o poder. Eu fico impressionado muitas vezes da pessoa dizer assim, olha, Senhor, toca lá, Senhor, cura ali, Senhor... Parece que Deus está aí no meio assim, correndo para atender o que o pastor está falando. É aqui agora? É ali? Ele sopra do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Nós que somos os servos. Ele é o Senhor. É que inverteu para atender a demanda das pessoas. Para que as pessoas se sintam um pouco mais do que são. E para que a igreja possa confiar naquele que está com o microfone. Mas deixa eu te falar uma coisa muito difícil. É mentira. Porque o operário é de Deus, você ministra a palavra, e quem vai atuar é o Espírito Santo. Ele vai tocar em quem Ele quer, Ele vai curar quem Ele quer, Ele vai fortalecer quem Ele quer, Ele vai levantar quem Ele quer, porque a obra é dele, não é nós. Nós somos como pó, hoje existimos e amanhã não. E Ele continua, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e o fim. Ele é o soberano, Ele é o eterno, é Ele que é o eterno, não somos nós. Nós somos ferramentas. E ele diz, Nicodemos, presta atenção. O nascer de novo não é da carne e do espírito. Mas eu vou te ilustrar, olha, é como o vento. Você vê o vento? Não, mas você sabe que o vento está passando. Você sabe de onde ele vem? Não, mas você sabe que de algum lugar ele vem. E nós sabemos que o poder vem do alto, o poder vem do trono de Deus. Porque é de lá que procede todo o poder, é de lá que vem toda a graça, é de lá que vem todo o favor do Senhor. E a Bíblia é muito clara, querido, não dá para a gente fazer
o controlar o Espírito Santo. Não dá para nós enxergarmos o vento e nem o Espírito Santo, mas nós sabemos que ele está operando. Nós sabemos, e muitas vezes, por falta do novo nascimento, há uma confusão. Porque quem é nascido de Deus, ele fala, o Espírito Santo está me alertando. E aquele que tem dúvida precisa ser tocado pelo Espírito Santo para não confundir, né, Deus direcionando ou, né, a sua consciência. Mas será que eu estou certo? Será que sou eu? Será que é minha alma? Será que é remorso? Meu irmão, quando é Deus, você não tem dúvida. Deus falou comigo. Deus disse para mim dar o passo de vitória. Deus disse para me largar. Deus para mim ir para frente. Deus mandou fazer essa escolha. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Eu não vi, não é? Mas eu senti que foi Deus. Esse é o novo nascimento. Esta é a verdade do Evangelho. Aquele que é novo nascimento, ele sabe o que está dentro dele. O homem comum não sabe discernir as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual, ele discerne as coisas do Espírito. Esse é o novo nascimento. E aí Nicodemos, ele fica lá, no versículo de número 12, do capítulo 3. Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como crerei se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aí no 14 diz assim, ele vai trazer, olha, eu falei do novo nascimento, você não entendeu. Eu falei a respeito, fiz uma analogia com o vento e você ainda não entendeu. Eu vou te trazer algo, né, lá de trás, lá de Moisés, para ver se traz clareza. Porque você é o principal da sinagoga, as escrituras você conhece. Então eu vou te colocar algo que você conhece para te renovar o coração, para você entender o que é o novo nascimento. Diz assim as escrituras do Senhor. Versículo 14 do capítulo 3. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17, me permita fazer a leitura. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele faz a ilustração da serpente, lá do deserto. E essa serpente nada mais é uma pré-figura do Senhor Jesus Cristo. As pessoas saem do Egito, são levadas, e elas têm uma trajetória, que era 40 dias, até a Nova Canaã, até a terra que emana leite e mel. Mas a dureza de coração, a murmuração, as pessoas duras serviço. Você conhece alguém que nada está feliz, sempre está reclamando, os reclamão da vida? É isso. Nunca está bom, sempre está ali criticando. Essas pessoas ficaram, 40 anos lá, penando. E nesse momento, pela dureza de coração, as serpentes saíam das areias e picavam as pessoas e começaram a morrer. Muita gente começaram a morrer. E eles foram até Moisés. Moisés, o que está acontecendo? As serpentes estão saindo das areias e estão nos matando. Dá um jeito aí, Moisés. Moisés clamou ao Senhor. E diz, Senhor, o que fazer? Ele pega uma serpente de metal, coloca numa haste, e todo aquele que for picado, ele se dobra diante da serpente e ele será curado. E assim foi feito. Assim foi feito. As serpentes picavam as pessoas, eles iam diante daquela haste, a serpente estava lá, uma serpente de metal, eles se curvavam diante da serpente, e na hora o veneno era ali estancado, não havia mais morte. Olha só o que o Senhor Jesus está falando para Nicodemos, do novo nascimento. Nós estamos falando do novo nascimento. Não podemos perder isto de vista. E você vai dizer, o que é que tem a serpente, as pessoas picadas lá com o novo nascimento? Jesus estava dizendo assim, olha, todos nós estamos infectados com o pecado. Todos nós fomos mordidos pelo pecado. Você não ensina uma criança a ser egoísta. Você não ensina a criança a ser mentirosa. A criança pega um carrinho e bate na cabeça do outro. O pai fala, quem bateu? Foi você? Não, não foi. Foi o cachorro, foi o gato, foi ela.
inventa qualquer coisa. Você ensinou isso? Não. Está dentro. É o veneno. É o veneno. O veneno da mentira, o veneno do coração endurecido. Sabe, o veneno da maldade. Nós fomos picados por isso, a nossa natureza pecaminosa. Agora, não tem mais a serpente, mas nós temos Cristo. Você sabe como é que é feito o soro antiofídico? O soro antiofídico. Pega o veneno da serpente, né? Antigamente era colocado no cavalo, fazia o soro, colocava na pessoa, ela estava curada. Ele tomou o meu e o seu pecado. Ele foi pendurado no madeiro. E todas as vezes que nós reconhecemos que a nossa natureza é má, a nossa natureza merece a morte, que sozinho nós não vamos conseguir. Nós estamos na areia e fomos picados pela maldade desse mundo. E quando nós nos dobramos, Senhor, só Tu pode me curar. Eu quero ter um novo nascimento, eu quero nascer de novo. Porque o meu fim é morte. O meu fim é morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nessa hora, meu irmão, nessa hora, vem a graça salvífica de Deus sobre as nossas vidas. Nós merecíamos a morte, mas Ele nos deu vida e vida eterna, vida e vida com abundância. Esse é o novo nascimento, esse é o nosso Deus, que transforma a morte em vida, tristeza em alegria. E a pergunta, você nasceu de novo? Esse novo nascimento realmente é uma verdade na sua vida? Eu quero orar por você hoje. Eu quero pedir a Deus que o Espírito Santo visite o teu coração. Que o Espírito Santo tire, sabe, esse veneno da maldade, da indiferença. Porque isso vai te levar à morte. Isso vai te levar à solidão, à depressão. Eu venho te oferecer hoje a graça salvífica de Deus. Algo que só vem do trono do Pai. Você não vê para onde vai, você não tem como controlar, mas eu posso orar por você. E pela infinita misericórdia e graça de Deus, Ele pode visitar o teu coração e mudar a tua história hoje, nesse lugar. Ele pode mudar a tua história hoje. Fica de pé comigo.